pessoal, hoje quinta-feira, dia 25 de agosto, a gente encerrou o pregão de hoje praticamente no 0 a 0. Bolsas americanas fecharam com ambiente negativo e a moeda americana é valorizada no nosso mercado. O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha fechou aí positivo para o mercado à vista, para o mercado futuro e negativo para o dólar. No mercado à vista, pessoal, nova movimentação de leilão de fechamento. Antes de acontecer o leilão, eles estavam com ambiente comprador de pouco mais de 30 milhões e eles acrescentaram aí quase 250 milhões de reais no nosso mercado. Basicamente concentrado em 3 ativos. São eles que estão aqui na ponta de compra por parte deles: Petrobras e Vale Preferencial e também as ações da Ambev. No caso de Petrobras, o ambiente comprador por parte deles foi de cerca de 80 milhões de reais. No caso de Vale, 60 milhões. E no caso das ações da Ambev, eles estavam trabalhando na ponta negativa e eles viraram a mão e tiveram uma ponta de cerca de 55 milhões de reais no leilão de fechamento do pregão de hoje. No mercado futuro, eles fecharam no campo negativo para o dólar e a gente tinha observado no nosso giro que eles estavam trabalhando no campo positivo e no Ibovespa futuro a gente já tinha observado também no nosso giro que o campo estava positivo e eles terminaram nesse mesmo patamar no pregão de hoje. Antes da gente dar uma olhadinha nos nossos contratos, a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. A gente sabe que não é a função do nosso canal ficar também olhando o gráfico, mas como a gente tem algumas informações interessantes, a gente acha interessante a gente comentar com vocês. A gente teve aqui aquele tombo da segunda, a gente recuperou no pregão de terça, devolveu tudo na quarta e hoje fechou no 0 a 0. Se a gente traçar aqui uma projeção de Fibonacci desde a mínima que a gente fez aqui no início do mês, no dia 2, em 55.700, a gente vai traçar até o topo que a gente fez lá no dia 18, em 59.400. Olha que interessante, pessoal. A gente está nesse momento entre a retração de meio e 382. O que é meio? Todo esse movimento de alta que a gente saiu lá daquele fundo em 55.700 até os 59.400, a gente corrigiu praticamente a metade desse patamar. E olha que coisa mais interessante. Se a gente subir aqui para o fundo que a gente fez aqui no dia 10, em 56.700, olha onde que a gente está, pessoal. Bem interessante, né? A gente está praticamente aqui no nível de 618. É claro que se a gente for bem à risca aqui, a gente já chegou a perder justamente aí para o fechamento do pregão de ontem. Mas se a gente tiver aí uma certa margem, a gente está aí bem próximo dessa região de retração de 618, dessa última perna de alta que a gente teve aí no nosso índice. Caso seja perdido pela análise técnica, qual que vai ser o objetivo? Vai buscar novamente aquela região do fundo de 56.700 do nosso mercado. E se buscar essa região, vamos voltar lá para o nosso Fibonacci maior, vai ser praticamente bem próximo aí dessa retração de toda essa perna de alta de agosto, de praticamente aqui 618% desse movimento de alta. Bom, voltando lá para o fluxo, vamos comentar lá em relação aos nossos contratos? Olha que interessante, pessoal. Fizeram aquela mesma movimentação que eles vieram fazendo aí nos últimos 2 pregões anteriores. Então, quer dizer, hoje já completaram o terceiro pregão de quê? De compras no nosso mercado. Só que hoje, a evolução dos preços não foi bem a contento em relação ao que eles estavam atuando. A gente chegou até a superar o fechamento do pregão de ontem às 12 horas, em fechamento em base horária, aos 58.925 pontos. Só que esse patamar aqui, a gente marcou topo em base horária no pregão de hoje. Depois disso, a gente começou a fazer o quê? Escadinha para baixo. A gente fechou em relação ao pregão de ontem com uma queda de 205 pontos para o nosso Ibovespa futuro. No caso do dólar, eles começaram com ambiente positivo, inclusive a moeda fez aqui uma valorização interessante até as 3 primeiras horas do pregão de hoje, só que depois eles começaram a diminuir essa ponta compradora. A moeda americana até realmente sentiu esse movimento, a gente chegou a recuar aqui pouco mais de 10 pontos entre meio-dia e 2 horas da tarde, só que depois a moeda americana começou a retomar essa movimentação ascendente, justamente também em função de quê, pessoal? Olha aqui, 2 horas a gente também começou a retomar uma movimentação descendente do Ibovespa. Lembra que a gente comentou que são inversamente proporcionais? Geralmente quando um sobe o outro cai, e hoje eles já estavam reduzindo essa ponta compradora e resolveram continuar nessa ponta aí até o final do pregão. Isso fez com que o preço médio deles ficasse o quê? Com 3 pontos de projeção de prejuízo, então deu um pouco mais de 170 mil reais. No caso aqui do Ibovespa Futuro, a gente teve aqui uma projeção de prejuízo de 115 pontos, o que deu aí um pouco mais de 200 mil reais nos nossos contratos do Ibovespa Futuro. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas bases diárias? Pessoal, olha aqui, no Ibovespa Futuro,
Lembra daquele pico de venda lá de 600 milhões de reais que a gente atingiu lá no dia 22? No dia da paulada, né, da segunda-feira, já recompraram praticamente tudo, inclusive já com sobra. Essa movimentação vendedora que a gente estava vendo e observando para esse contrato que vai terminar em outubro, já não está tão nítida assim com uma pressão de venda por parte deles. Apesar que hoje, o que a gente observou nos preços? Os preços começaram a subir, certo? Fizeram um pico aqui no pregão do dia 17 e depois disso, o que aconteceu? A gente está começando a fazer o quê? Uma movimentação descendente dos preços, inclusive hoje fechando abaixo do patamar que a gente tinha de fundo aqui no dia 22 em 58.790. E o fluxo aí praticamente zerando toda essa movimentação vendedora que eles tiveram para os contratos do Ibovespa Futuro. Nessa onda compradora, eles já recompraram aí praticamente pouco mais de 500 milhões de reais. Então, desse saldo remanescente, eles estão com preço médio de 59.620 para o nosso mercado. E eles estão aí praticamente aí com 1.000 pontos de projeção de lucro nesse restante que eles têm ainda de saldo negativo para o nosso contrato. Em relação ao dólar futuro, a gente teve uma movimentação de valorização hoje da moeda americana. Eles ficaram levemente vendedores, inclusive na contramão, principalmente nessa parte final do pregão. Só que vale lembrar que eles estão bem compradores ainda para o mercado futuro de dólar, pouco mais aí de 140 milhões de reais. E a gente só tem mais que 3 dias de praticamente liquidez para esse contrato. Em relação ao dólar futuro, pessoal, eles estão com uma projeção de preço médio de 3.227. Então eles estão lucrando aqui praticamente aí 12 pontos para o dólar futuro para esse contrato que vai se encerrar agora no dia 31. Voltando lá para os nossos ativos, a gente consegue perceber que eles estavam atuando como carro-chefe de compras no nosso giro nas ações preferenciais de Vale. Vale estava com uma valorização de 0,5%, terminou aí com uma valorização de 0,9%. Como carro-chefe de vendas, ele estava atuando nas ações do Banco Itaú. O Itaú estava com uma alta no nosso giro de 0,20 e terminou aí com uma queda de 0,48 no nosso mercado. No caso de Vale, muito em função aqui dessa alta, desse comportamento também no leilão de fechamento, e no caso de Itaú, eles diminuíram a pressão de venda que a gente tinha observado aí no nosso giro. Eles estavam com cerca de 15 milhões de reais e mesmo o ativo virando a mão de quase 2% de alta para quase 0,5% de baixa, eles diminuíram aí de 15 para 10 milhões de reais a ponta vendedora no ativo no nosso mercado. Em relação aos ativos que eles compraram, pessoal, tiveram uma variação média de 0,5%. E os ativos que eles venderam, uma desvalorização média também de 0,5%. Então eles ganharam meio de um lado, meio de outro. Se a gente verificar aqui, dá quase aí uma projeção de 2 milhões de reais no nosso mercado à vista. No mercado de opções, eles tiveram aí uma projeção de lucro, é claro, uma projeção de lucro mais modesta, mas não deixa de ser uma projeção de lucro. E conforme o nosso giro, a gente já tinha percebido que a gente estava com uma posição compradora nas opções de Petrobras. Eles continuaram nessa mesma toada. Eles, para o final do pregão, eles aumentaram o caos e reduziram puts, mesma coisa. E no caso de Vale, eles viraram a mão levemente, porque eles aumentaram um pouquinho essa projeção de put, inclusive ficaram com valores bem próximos durante todo o pregão de hoje. E no caso aqui, como o put compra é projeção de queda, então tiveram cerca de pouco mais de 30 mil reais de projeção de queda para as opções de Vale. Dando uma olhada lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que no caso de Petrobras eles conseguiram ganhar nas duas pontas, 3,42 e 0,93. No caso de Vale, não. As opções que eles compraram, eles perderam 2%. Só que nas opções que eles venderam, eles conseguiram tirar esse prejuízo. Por quê? Porque ganharam 4,61. Essa é a expertise que a gente percebe por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no nosso mercado. Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, foi que a gente teve um viewer do nosso canal, inclusive se ele assistir aí depois o vídeo, se sinta lisonjeado. Ele fez uma pergunta que eu acho que muita gente que acompanha nosso canal e de repente a pessoa que está começando no mercado não sabe. Ele queria perguntar para a gente em relação aí ao Ibovespa, como é que faz a movimentação dos preços. A gente postou lá a resposta nos nossos comentários, no nosso vídeo do giro de hoje, e quem tiver a oportunidade de verificar, muita gente que está iniciando aí no nosso canal, pode dar uma olhada lá nos comentários que a gente chegou a responder. E caso vocês tenham uma sugestão para a gente poder esclarecer aí no nosso canal, apesar que é um canal de fluxo, mas a gente de vez em quando fala de gráfico e a gente tenta pelo menos deixar o investidor elucidado pelos temas da bolsa, que muita gente sabe, mas não tem muito interesse de ficar incomodando justamente o canal, que faz
uma menção de fluxo para poder fazer uma outra pergunta. Fique tranquilo, podem perguntar o que vocês acharem necessários para poder você ter um crescimento no mercado financeiro, porque só com conhecimento, pessoal, que a gente consegue ser mais profissional. Porque o mercado, para amador, simplesmente você vai entregar o dinheiro para a mesa. Se você for amador nesse mercado, certamente ele vai te engolir rapidamente. Então, o que a gente prega para muita gente que a gente conhece? Invista em conhecimento, conheça como é que funciona o mercado. Se você opera com fluxo, joia. Se não opera, joia também. Se você opera a favor da tendência, excelente. Então é o seguinte, tenha a possibilidade de cercar as suas alternativas do mercado para que as coisas que você fizer, você tenha o quê? Uma projeção de lucro. Por quê? Porque você vai atuar a favor da probabilidade do mercado. A gente sabe que até o fluxo aqui, eles perdem, pessoal. Olha, as ações da Ambev caíram e eles atuaram na ponta compradora. As ações da Raia Drogasil subiu e eles atuaram na ponta vendedora. Mas o que a gente consegue pregar com vocês aqui? As ações que eles compram, na média geral, eles ganham dinheiro. Nas ações que eles vendem, na média geral, também eles ganham dinheiro. É isso que acontece também com a gente no mercado. Às vezes a gente não vai acertar todos os trades. Quando a gente perder, é aquele valor que a gente já predeterminou para poder perder. E quando a gente ganhar, a gente vai deixar o mercado levar esse ganho para a gente até a gente ter uma proteção em relação a esse ganho. Ok? É isso que é atuar de forma profissional no mercado. Por isso que a gente achou interessante essa pergunta no nosso giro rápido do mercado, para justamente a gente quebrar esse gelo em relação a esses outros assuntos do mercado financeiro, que se vocês quiserem tratar lá nas perguntas, a gente deixa as respostas, e se caso for um tema bem interessante, a gente pode até abrir um adendo no nosso canal e a gente faz um vídeo específico de algum tema que vocês acham que são interessantes para a gente poder abordar para quem está começando, e principalmente também para as pessoas que já atuam no mercado, para ver realmente um tema mais especificamente tratado através do nosso canal, ok? Pessoal, hoje a gente estendeu um pouquinho aí o nosso comentário no fechamento. Mais uma vez, agradeço todo mundo que está fazendo aí a nossa campanha para o nosso canal ficar realmente bem conhecido no ambiente da internet, principalmente pelo canal do YouTube, que tem um nível de propagação muito grande. A gente quer agradecer, a gente já ultrapassou aí de 400 inscritos no nosso canal, e isso é fruto do trabalho que vocês fazem também curtindo o nosso conteúdo do canal. Se você tiver alguma crítica, sugestão, podem deixar nos comentários, não tem problema algum. Vamos sempre tentar melhorar o nível de informação que a gente solta para vocês que acompanham todos os dias o nosso dia a dia dentro do mercado. Um forte abraço a todos e até a próxima.